peregrinou por mais 7 anos. Cruzou mares, desertos e atravessou um rio caudaloso até encontrar as magníficas pirâmides de Gizé, nas terras do Egito. Oh, Senhor, finalmente cá estou! Alto lá! Quem se aproxima dos portões do Egito? Cuidado, rapaz! A barra aqui é pesada! Não quero confusão! Sou Hermanoteu da Petescopeia! Sou filho de Oloneia, irmão de Micalateia! Não te lembra de mim, Hermanoteu? Eu não. Aqui, ó. Isaac? Isaac! Isaac, moleque doido, bisonhento! Fala, chegado! Como tens passado, Isaac? Hermanoteu, por que você está fedendo tanto? Já estou melhor, é que me encostei em um camelo pra descansar e só depois reparei que estava morto. E tu, o que fazes aqui? Ah, vim com Moisés libertar a escrava, acabei ficando aí. Vieste com Moisés? Sim. Então és o último hebreu do Egito? Tecnicamente, sim. Obrigado, Senhor, já o encontrei. E me diga uma coisa, Isaac. Por que ficaste? Não foi aquela, né? Tava lá bebendo um chopp. Moisés chegou e falou, vamos ali no Egito libertar escravo? Tô fazendo nada, vamos nessa. Tava à toa, né? Sempre fui mexido com Grêmio, Partido Comunista, deu certo. Na época de escola. Chegamos aqui, foi lindo. Vamos nessa, galera. Aqui na nossa terra, vamos passar do Egito. Hebreu, unido, jamais será vencido. Deu certo. Deu certo, todo mundo indo embora, de boa, na paz. De repente, a gente olha pra trás, só vê o exército da rainha. Mata todo mundo. Morreram todos? Calma. Moisés, aquele estadista, Moisés se apoiou no cajado e disse aquela frase que, ó, guarda que desde então, foi mais ou menos assim. Corre, negada! Corre, negada. E o exército atrás, mata, pega, mata, corre, negada. Chegamos na margem do Mar Vermelho. Eu não sei nadar, metade aqui não sabe nadar. Hermanoteu, vem! O quê? Hermanoteu, vem! Fala! Moisés bateu o cajado no chão. O mar abriu no meio, velho! Falei... O mar tá perto no meio, velho! Aí eu fiquei naquela, vou, não vou, não vou, fechou, eu fiquei. Processo de urbanização no Brasil e no mundo. Hoje, mais da metade da população mundial mora em centros urbanos, né? No Brasil, esse número passa dos 85%. Isso significa que quase todo mundo nasceu num centro urbano. Ou, se você veio do interior, você teve que se adaptar à vida urbana. Mas nem sempre foi assim. A humanidade passou milhares de anos vivendo em comunidades pequenas, sem grandes cidades, né? Por exemplo. Mas o que aconteceu, né, para que o mundo se tornasse tão urbano? As cidades, elas surgiram há mais de 5.000 anos, né? Lá no Oriente Médio, em lugares como a Mesopotâmia, por exemplo, né? Onde que as primeiras cidades elas eram pequenas, cercadas, né, por muralhas e funcionando como centros comerciais e administrativos. Agora, a primeira grande revolução urbana ela veio com a Revolução Industrial, lá no século XVIII. Com a invenção das máquinas, né, o trabalho nas fábricas aumentou e as pessoas começaram a sair do campo e a se amontoar, né, nas cidades. E o resultado? O resultado foi um crescimento explosivo, né, como, por exemplo, Londres, Paris, Nova York, né, e tudo isso aconteceu muito rapidamente, né, e muitas vezes sem planejamento. E aqui no Brasil, o processo foi bem diferente. Durante o período colonial, as cidades eram poucas e pequenas, né? E o Rio de Janeiro, por exemplo, ele só cresceu porque virou capital. Foi apenas no século XX, com a industrialização, que as cidades brasileiras realmente explodiram, né, em tamanho e população. As fases da urbanização, né? Vamos dividir esse processo em fases para facilitar, né? E isso é importante porque as provas, os concursos adoram perguntar sobre isso. Urbanização antiga, né, é o surgimento das primeiras cidades na Mesopotâmia. Elas surgiram para organizar o comércio e a administração. Urbanização industrial
Com a Revolução Industrial, as cidades cresceram rápido e se tornaram centros industriais, né? E foi aqui que surgiram as grandes metrópoles europeias e as americanas. Urbanização contemporânea. A partir do século XX, os países subdesenvolvidos começaram a se urbanizar, né, de forma acelerada, né, mas sem planejamento algum, né? E aqui entram os problemas da favelização, trânsito, violência. E quais foram os impactos, né, dessa urbanização rápida? Podemos falar do trânsito parado, da falta de transporte público, da falta de emprego, da violência, entre outras várias. Beleza? Então aqui eu termino mais essa aula e até a próxima.